paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje no programa nós vamos entrevistar a irmã Mônica, serva do Deus Altíssimo. Irmãos, Deus fez uma grande transformação e milagre sobre a sua vida. Você quer saber como você pode vencer a depressão e a ansiedade? Não sai daí. Aproveitando, compartilha, se inscreve no canal, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e seja um canal de bênção, abençoando as pessoas, compartilhando esse momento abençoado para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Programa Plantando Fé, Colhendo Milagre, está no ar. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Nós estamos aqui com a irmã Mônica, serva do Deus Altíssimo. A paz do Senhor, irmã Mônica. A paz do Senhor, evangelista Erivan. Muito obrigado pelo convite e que Deus continue lhe abençoando nesse programa e alcançando muitas vidas através do testemunho e do Evangelho de Cristo. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, a honra e a glória do Senhor, e nós temos uma alegria muito grande de ter você aqui conosco, porque nós sabemos grandes coisas Deus fez e vem fazendo sobre a sua vida, poderosamente. Amém. Eu sou muito grata a Deus, então eu não encontro palavras para agradecer ao Senhor todos os livramentos de morte, por todos os livramentos de depressão, de crises de ansiedade. Então hoje, ainda que Deus não faça mais nada na minha vida, o fato da presença dele ser comigo já é suficiente. Louvado seja Deus. Você passou por um processo difícil e você conseguiu vencer quando você ousou e colocou a sua fé em prática, não foi isso? Sim, então assim, a fé, por menor que ela seja, é necessária que seja você cristão ou não ter. Porque a fé vai fazer você prosseguir no caminho, mesmo quando você não tiver forças. É verdade, porque quando nós plantamos fé, nós colhemos grandes milagres. E ele opera ao favor daquele que nele espera. Você esperou no Senhor, não foi isso? Esperei com paciência no Senhor, não desisti, perseverei em ouvir a palavra e fui praticando. E conforme eu ia praticando, o Senhor foi trabalhando em mim. Foi um processo doloroso. Sim, eu acredito que todo processo que o ser humano passa, ele é doloroso. Mas é um ensinamento. Mas é um ensinamento. Você vai chegar lá na frente e vai agradecer a Deus por tudo que você passou e por a pessoa que você se tornou com aquele processo. Porque nós sabemos que o impossível só pode operar o Senhor Jesus. E Ele faz além daquilo que pedimos e de que pensamos. Deus, ele é um Deus que ele opera a favor daquele que nele espera. Mônica, ela passou por um processo difícil na sua vida. Não foi fácil, mas hoje ela tem o seu coração alegre, em paz, uma alegria por dentro e por fora, porque ela sabe de onde Deus o tirou, o que Deus fez e vem fazendo sobre a sua vida, não é isso, Mônica? Isso. Então, assim, o meu coração, ele é cheio de alegria, mesmo que a circunstância me mostre o contrário. Então, eu preciso ser alegre, não pelo que acontece na minha vida, mas pelo Deus que eu sirvo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele, ao tempo todo, ele vem operando a favor daqueles que nele esperam. Quando você usa a sua fé, Deus, ele nunca vai deixar você decepcionado. Deus, ele nunca vai permitir com que você vire as costas com vergonha, entristecido. Ele vai além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Irmãos, Deus, ele fez um processo tremendo sobre a vida de Mônica. Foi um grande rebuliço. Deus soprou no meio do vale de ossos secos. E hoje, Mônica está aqui, viva para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mônica, todos nós passamos por um processo difícil. Nós sabemos que você falou comigo, você passou por um processo difícil, um processo depressivo. Vamos iniciar por esse assunto. Como foi o início dessa depressão? O início da depressão foi aos 4 anos, quando meu pai me deu uma surra e que me deixou o corpo todo marcado. Aí você colocou isso na mente desde criança? Como se criasse um trauma dentro de mim. Esse trauma lhe acompanhou por muito tempo? Até mais ou menos aproximadamente os 9 anos de idade. De 4 anos até 9 anos você lembrava de tudo isso? Tudo. Mas aos 6 anos de idade foi quando Jesus se apresentou para mim.
Sim. A primeira Bíblia que eu ganhei foi aquela azulzinha, bem minúscula, Sim. que eu ganhei na escola. O Novo Testamento. Sim, que os gideões distribuem Sim. nas escolas. E eu recebi uma bibliazinha daquela. E eu ainda não sabia ler. Então eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse a aprender a ler, para que eu pudesse ler o que estava ali escrito. Você, desde criança, passou por um processo doloroso. Isso. Aos 4 anos, você passou um processo difícil com seu pai. Até 6 anos, você recebeu a Bíbliazinha na escola. E o Sim. processo depressivo daí por diante deu início? Não. O processo de libertação da Sim. depressão começou aos 6 anos, Come- quando eu recebi essa Bíblia. Mas você tinha esse processo depressivo Desde mais ou menos 4 anos. ao tempo todo, você queria ficar... Como foram os Assim, sintomas? eu não brincava com as outras crianças. Eu ficava só num canto, chorando ou desenhando. Assim, não me alimentava bem, só o mesmo suficiente para matar a fome. Isso tudo você lembra desde criança. Lembro. E o Espírito Santo, ele é extraordinário. Ele não nos deixa esquecer o sofrimento que passamos, porque ele quer gerar em nós gratidão, para que a gente olhe para trás e diga quão bom é o Senhor. Louvado seja Deus. Eu jamais seria o que sou se não fosse Deus na minha vida. Então, é necessário que, independente da circunstância, você reconheça quem Deus é e quem você é. Louvado seja Deus. E esse processo depressivo, ele lhe maltratou muito. Muito, 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 muito. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, que vivia chorando. Sim. Eu chorava constantemente. E eu não tinha prazer com nada, nada me satisfazia. Eu não conseguia brincar com outras crianças. Eu não conseguia pegar os brinquedos para brincar nem mesmo sozinha. Você conheceu o Espírito Santo aos 6 anos. E isso foi quando eu aceitei Jesus, confessei ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas vinha indício de depressão, mesmo quando você aceitou Jesus na caminhada um pouco? Sim. Então, assim, eu continuei triste, sim, mas assim, em mim, porque cada um, Deus trabalha de um jeito. Sim. A forma que Deus vai lhe libertar não é a forma que Ele me libertou. Sim. Deus sabe trabalhar em cada pessoa. E é do jeito dele, não é do meu jeito, não é do jeito do pregador. Então, em mim, Ele trabalhou de forma lenta. Foi um processo lento, mas foi algo que Ele cumpriu. Ele Sim. foi fiel no seu agir. Louvado seja Deus. E ele foi me libertando conforme eu fui conhecendo a palavra e fui pondo em prática. Então, a importância de você ouvir e praticar. Porque quando você pratica, você está mostrando que Jesus lhe libertou. E você quer continuar num processo de libertação. Porque conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Então, quando você conhece Jesus e você começa a ter prazer na lei do Senhor, essa lei entra dentro de você e lhe transforma, como Ele me transformou. Então, eu posso hoje ter a convicção que não há nada que liberte senão a palavra de Deus. Mas no momento que você estava depressiva, até os 9 anos, não foi isso que você falou? Vinha algum desejo de não querer se relacionar com as pessoas mais, querer ficar dentro do quarto trancada, se sentia rejeitada, incapaz? Como foi? Sim, então assim, eu sofria muito zombaria na escola nessa época, porque eu tinha um problema de saúde em que era uma alergia muito forte a insetos. Sim. E que onde ele picava gerava uma ferida e criava pus. Sim. E ninguém queria chegar perto de mim. Sim. Então as pessoas se afastavam, zombavam de mim, porque nas minhas pernas, nos meus braços tinha muitas marcas, Sim. né? Então assim, isso fez com que, assim, eu tinha tudo para que a depressão piorasse. Sim. Para que eu me afundasse na depressão. Mais ainda. Só que aí Jesus mostrou para Satanás que ele já tinha chegado na minha vida. Então, quando Satanás usava pessoas para tentar me afundar na depressão, o Senhor trabalhava em mim. Com pirraças. Sim, o Senhor trabalhava em mim. Então, eu fui me libertando conforme eu ia ouvindo a palavra do Senhor, buscando conhecer Jesus e praticando tudo aquilo que Ele me ensinava através da palavra. Louvado seja Deus. Então, aos poucos, eu fui me libertando. Então, a zombaria para mim já não tinha mais importância com o passar do tempo. Isso foi gradativo. Sim. Não foi uma coisa da noite para o dia. Sim. Então, aos poucos, eu fui me libertando.
O que as pessoas falavam sobre mim, para mim já não tinha mais importância. Aos poucos você foi Aos edificando a poucos. fé, foi colocando Isso, o ânimo da isso. palavra dentro de A você. minha fé passou a ser em Deus e não nas pessoas. Sim, A minha fé começou a ser na palavra e não no que as pessoas falavam. bendito seja Deus. Então eu comecei a entender que tudo que eu precisava era de Jesus e que ele tinha poder de me transformar. A E eu depressão, queria essa e a depressão o transformação. tempo todo querendo lhe seguir, querendo lhe colocar Isso, você numa cama, porque o inimigo, ele muitas das vezes, ele age com estratégias. Por exemplo, Mônica, ela entregou a sua vida a Jesus. Veja o trauma que ela teve desde criança, irmãos. Esse trauma perseguia ela o tempo todo. Mas quando ela teve o encontro com o Espírito Santo, ela não foi de imediata, não aconteceu a libertação rápido, mas foi um processo, que esse processo ainda mais foi dando mais ensinamento a ela. isso. Mas só que ela passou por esse processo, ela passou com reforço. O Espírito Santo o tempo todo estava fortalecendo ela, acompanhando ela, vinha a zombaria, vinha as críticas sobre a vida dela. Se ela não tivesse conhecido Jesus, essas críticas aparentemente ia agravar mais ainda a sua depressão, Sim. mas ela foi revestida do alto de poder pela presença e a palavra de Deus. Ela foi se fortalecendo aos poucos, assim você pode vencer a depressão. Você aos poucos vai se fortalecendo, não é isso? Isso. Eu lembro que na infância eu levantava de madrugada, acordava e pegava o inário que pertencia à minha mãe. Sim, E na minha casa eu morava no sítio e tinha tipo uma telha meia quebrada sim, e a lua iluminava. sim, E eu conseguia ver as letras do inário. sim. Então, ali bem baixinho, só eu e Deus. Minhas irmãs também dormiam no mesmo quarto. E eu começava a louvar ali só no meu coração. Aqueles hinos do tempo em que eu era criança, eu começava a louvar o Senhor no Vindo meu da harpa. coração, da harpa. Então eu começava a louvar e aquilo foi gerando em mim a certeza, a esperança de que tudo em minha vida de um dia mudaria. Eu não sabia quando. Mas o que é tremendo na sua vida, irmãos, sobre a vida de Mônica, o que é tremendo sobre a vida dela, que ela tinha um desejo de transformação. Noção. Ela ia em busca, ela não se prostrou diante da depressão, ela não se covardou no que ela ia enfrentar na frente. Ela sabia que Deus o tempo todo estava com ela. Isso. Ela ia dormir, ela buscava o Senhor, cantava louvores sozinha. Ela ia buscar o Senhor, ela se entregava todos os dias, cada vez mais diante do Senhor, queria o agir de Deus sobre a sua vida o tempo todo, irmãos. Você quer saber mais? Não sai daí. Já já nós estaremos de volta. Nós vamos para o comercial. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você! Quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você. Gráfica Daniel Designer, impressão de alta qualidade, panfletos, cartões de visita, cartazes e muito mais. Criação de arte para as redes sociais, marketing político e comercial. Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Ou ligue 799-9956-4135. Se preferir, faça-nos uma visita. Rua Acrísio Garcês, 154, próximo à Filarmônica, Lagarto, Sergipe. Sistema Lagardense de Comunicação. TV Seregi. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagre, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com a irmã Mônica, serva do Deus Altíssimo. Irmão, se você viu como ela conseguiu vencer a depressão, mas ela passou por outro processo difícil também. E ela conseguiu vencer poderosamente com o poder de Deus
sobre a sua vida. Não foi isso, irmã Mônica? Sim, Você passou por um processo também de ansiedade. ansiedade. Como foi gerado esse processo de ansiedade? Assim, a ansiedade iniciou na adolescência, quando os meus pais se separaram. Você recebeu o fardo. Sim, porque assim, eu via Deus me usar para muitos casais, para a restauração de muitas famílias, Para aconselhar. para aconselhar casais que estavam próximos à separação, e eu ser instrumento de Deus para que desse um novo rumo a esse casamento, a essa nova família. Deus me usava na escola, em diversos lugares, e de repente eu vi a minha família sendo destruída. E isso gerou em mim uma ansiedade muito grande. Você mesmo cristã passou por Sim, esse processo. por esse processo de ansiedade, porque isso me fez assim não entender o que eu estava vivendo naquele momento. Porque você saía para fazer a obra de Deus. Sim, e naquela área que Deus me usava, era a minha área que eu estava sentindo muita dor. Você estava vivendo o que as pessoas passavam. Sim, e assim, a minha maior dificuldade, o que mais gerou ansiedade, foi que assim, não era apenas passar por aquilo que as pessoas que chegavam até mim passavam, mas assim, o fato de eu não ter o mesmo resultado que as pessoas tiveram. Eu sei como é que é. Porque as pessoas tiveram restauração em suas famílias e eu não. E o que você sentia? Assim, eu sentia assim, tremer, tontura, acordava várias vezes na noite com crise de ansiedade, coração acelerado. E eu orava e a sensação que eu tinha era que Deus não estava ouvindo minha oração. Você muitas das vezes pensou que Deus tinha te deixado. Sim. Aí com isso eu perguntava assim a Deus onde era que eu tinha que ir errado, onde era que eu tinha falhado. Você mesmo se culpava. Sim. Aí disse, meu Deus, será que eu não orei o suficiente pela minha família? Será que eu não busquei a face do Senhor tanto quanto eu deveria? E isso foi gerando em mim uma ansiedade e Deus não me dava resposta. Chegou a tomar muita medicação? Aos 18 anos, eu comecei a tomar remédio para dormir. Para dormir. Só dormia na base da medicação. Na verdade, nem com medicação eu conseguia dormir. Porque o médico, o psiquiatra, ele passou uma medicação para que eu tomasse 1 hora antes do horário que eu gostaria de dormir. E eu tomava 1 hora antes e quando ia fazer efeito era 3 da madrugada, 4 da madrugada. A crise era muito forte de ansiedade. Muito forte. Então eu comecei a tomar a medicação à tarde para ver se eu iria conseguir dormir mais, mas não conseguia. E como era o seu relacionamento com as pessoas com essa crise de ansiedade? Na frente das pessoas estava tudo bem. Mas por dentro... Mas por dentro eu estava morrendo aos poucos. É o que acontece com muitos hoje em dia, irmãos. As pessoas colocam a maquiagem, as vestes, conversa com todo mundo, muitas das vezes prega nos lugares, e está passando por um processo difícil, muitas das vezes, que ninguém sabe. As pessoas geralmente veem a gente como se fosse um super-herói, nós somos humanos, nós sentimos dores, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele nos fortalece o tempo todo. Veja o que aconteceu com Mônica, o processo muito difícil. Ela está contando tudo aquilo que ela passou, irmãos. Porque se ela está aqui, porque aconteceu um grande milagre sobre a sua vida, não foi isso, Mônica? Sim, e assim, eu via os anos se passarem e eu não melhorava da ansiedade. Eu orava, eu buscava o Senhor, eu louvava, mas é como se o céu tivesse fechado para mim. Acontecia muito desmaio. Quando foi mais ou menos aos 20 anos de idade, em vez das coisas melhorarem, começaram a piorar. Sim. Eu comecei a sofrer pressões psicológicas no trabalho. Sim. Então não bastava, vamos dizer assim, a destruição da família, Sim. como também pressões emocionais no trabalho. Então, assim, eu me senti assim dentro de uma gaiola, um passarinho preso. Foi essa sensação que eu tinha na época. Sem liberdade por dentro para nada. Para nada. Então, assim, é como se realmente o céu tivesse fechado. Não, como se Deus dissesse, eu decidi não ouvir suas orações. Essa era a sensação que eu tinha no momento. Aí começou a gerar a incredulidade. A incredulidade. A ansiedade me fez com que gerasse em mim a incredulidade devido ao tempo de que as coisas não se resolviam. Então, de tanta pressão emocional, Sim. pressão psicológica, mais ou menos assim, aos 25 anos, eu acabei tendo um desmaio. Sim. Eu levantei às 5 da manhã, porque eu precisava entrar no trabalho às 6. Eu levantei às 5 da manhã para orar.
Aí não aguentei me levantar. Buscando força no Senhor. Senhor. Então eu sentei na cama, comecei a orar, então eu comecei a ficar tonta. Aí então, e eu vi que a tontura não passava. Então eu fui levantar para chamar minha mãe no quarto dela. E só que aí quando foi na sala, eu não suportei ficar de pé e acabei desmaiando. E havia um centro na sala, Sim. que parte era de vidro e parte de madeira. Sim. E eu caí e o bicozinho do centro da parte de madeira entrou aqui debaixo do queixo, que até hoje eu tenho uma cicatriz. Sim, debaixo do E maxilar. Sim, e saiu debaixo da língua. Misericórdia, Senhor. Havia um enfeite de vidro Sim. que acabou cortando o meu lábio. Eu ainda fiz 2 cirurgias para tirar pó de vidro. Eu fraturei o maxilo, a mandíbula. Fiquei 3 dias só tomando água e medicação, injeção, para que eu pudesse abrir a boca, poder fazer os exames, Sim. para saber como estava a minha Para aliviar a situação. dor. Então, e durante esses 3 dias em que eu ficava sem falar, 100% sem falar, porque eu não conseguia abrir a boca. Então, eu me ajoelhava no quarto e começava a louvar no meu coração. Eu dizia ao Senhor, meu Deus, eu não posso te louvar com os meus lábios, mas o meu coração jamais vai deixar de te louvar. O que é tremendo é que você passou por esse processo difícil, no início e no meio da crise de ansiedade, muitas das vezes a pressão psicológica era tão grande, tanto em casa como no trabalho, ou por aquele sentimento, aquele momento que você estava passando, Isso. mas você não desistia de buscar o Senhor. Não. Mesmo sem força, você estava ali, buscando o Tava. Senhor. Então, assim, hoje eu vejo assim, a importância de você ser cheia do Espírito Santo e a importância de você conhecer Jesus. Interessante que, irmãos, que ela passou por um trauma muito difícil desde criança. A depressão já iniciou sobre a vida dela cedo. Passou pela depressão, pelo momento difícil. Depois veio outra tribulação sobre a vida dela. Os pais se separaram e ela teve uma força sobre a sua mente, o seu psicológico, crise de ansiedade. Não comia direito, não bebia direito, não se relacionava com as pessoas direito, mas graças a Deus que ela conseguiu vencer através da Fé e da obediência a Deus. Aí o maxilar cortou e você passou por aquilo. Fraturou, então aí com 3 dias depois que a medicação através de injeção foi fazendo efeito, aí foi quando eu fui fazer raio-x, tudo. E quando eu cheguei no médico, já com os exames, o médico olhou para mim e disse assim, não era para você estar aqui. Louvado seja Deus. É, E tanto Deus operou que... além do que o homem disse. Sim. Deus fez além da medicina. Porque o médico olhou para mim e disse, não era para você estar aqui. E ele disse assim, como é que você está conseguindo falar? Aí eu lembro de uma frase da minha mãe, que nesse dia que eu tive o desmaio, quando eu cheguei no quarto, ela disse assim, Mônica, eu tenho certeza que havia um anjo lhe segurando Louvado seja e que lhe Deus. sustentou. Você estava que nem Elias, conhecia Deus, mas estava vivendo dentro de uma caverna. É isso. E Deus foi lá e mostrou para você que o tempo todo Ele não tinha te deixado. Não, Ele não tinha te abandonado. não. O tempo todo estava te fortalecendo. Isso. Então, assim, humanamente eu não teria suportado. Humanamente não teria suportado. E como você... Mas aquele que me sustenta me garante levar até o E final. como você venceu. Assim, para vencer, de fato, mesmo assim, eu acredito que sempre haverá um momento de desânimo, sim. Então, as lutas sempre vão existir, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, então sempre vai ter momentos de angústia, momentos em que você vai desanimar, a sua fé vai enfraquecer, mas se você perseverar naquele que te escolheu, ele é fiel para lhe sustentar até o dia que ele venha lhe buscar, seja com a morte ou com o arrebatamento. E como você foi se fortalecendo? Em oração? Em oração, em louvor, na palavra,
palavra que é essencial, porque hoje nós vivemos num tempo da tecnologia. Eu sou a favor da tecnologia 100%. Sim. Eu sou a favor de ministrações indo para o YouTube, para o Instagram e todas as redes sociais. Mas o que eu quero lhe dizer é que não se sustente naquilo que é passageiro. Se sustente na palavra. É ela que lhe sustenta em todos os dias da sua vida. Você deve ouvir pregações no YouTube? Sim. Deve ouvir a palavra do Senhor em todas as redes sociais? Sim. Seja canal de Deus na vida das pessoas e deixe Deus usar as pessoas para alcançar você. Mas não deixe que aquilo seja a base. A base tem que ser a sua intimidade com Deus no seu quarto, no seu trabalho, na sua rotina. Você tem que ser cristão na sua vida fora daqui, fora das redes sociais. Porque não viva de aparências, não viva de mentiras. Seja cristão em todos os momentos da Louvado sua seja vida. Deus, irmãos. Comece a buscar o Senhor em todos os dias da sua vida. Não espere uma aprovação para você buscar a face do Senhor, mas busca Ele todos os dias, porque Jesus ele pode vir daqui a 50 anos, como pode vir antes da meia-noite. E você está preparado para esse grande momento? Então não pare agora. Busque ao Senhor todos os dias da sua vida. Seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas e deixe Deus usar outras pessoas para lhe alcançar, mas busque na Bíblia, é ela, aquela que vai lhe sustentar, é a palavra do Senhor. Louve ao Senhor e analise a letra do louvor que você ouve, porque nem todos os louvores glorificam o nome do Senhor. Então seja seletista na sua vida, comece a selecionar aquilo que entra Louvado na seja sua Deus. vida e aquilo que sai, porque eu creio no poder da palavra. Foi assim que você venceu. Sim. Irmãos, veja o que Deus fez sobre a vida de Mônica. Um processo, graças a Deus, tremendo Deus fez sobre a vida dela. Ela viveu traumas desde criança. E hoje, graças a Deus, ela está livre, porque ela perseverou. Ela não queria ficar prostrado diante daquela situação. Ela queria mudança. E ela viu que a única mudança, quem conseguiu fazer na vida dela, foi Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ele pode mudar o quadro da sua casa, da sua família, poderosamente. Só basta você fazer o que Mônica fez. Um grande exemplo de superação, irmãos. São poucos que escapam. Tem pessoas que passam por 40, 50 anos com processo depressivo, se sentem melhor um pouco, mas quando vem qualquer provazinha, pronto, chuta o pau da barraca, não dá mais certo. Mônica, ela continuou perseverando e ela venceu. Porque se Cristo vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. e hoje você, Sou livre. porque Jesus, Me libertou. louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você também consegue vencer. Você vai vencer. Você já venceu. É só você usar a fé que há dentro de você. Aí sim, você vai colher grandes milagres para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mônica, foi uma honra ter você aqui. Através do teu exemplo, através do seu testemunho que Deus fez sobre a sua vida, muitas vidas serão transformadas e restauradas pelo poder do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Muito obrigada também, evangelista. E que através de você muitas vidas sejam alcançadas. E que as promessas do Senhor se cumpram, não no seu tempo, mas no tempo dele. Para que ele mostre que ainda há profeta na terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos. Nós estamos chegando a mais um final de um programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Deus ele fez grandes coisas sobre a vida de Mônica. Irmãos, é algo tremendo. Quando você conhecer ela pessoalmente, quando você conversar com ela, você vai se surpreender o que Deus fez sobre a vida dela. E mas não só a salvação, mas o processo que ela passou e ela conseguiu vencer. A prova que você possa estar passando, você está colocando como se fosse um gigante. Mas veja a prova do seu irmão que está do seu lado muitas das vezes, que você pensa que é pequena, é maior ainda do que a sua. E muitas das vezes não está murmurando como você está murmurando. Estamos chegando a mais um final de um programa, Plantando Fé e Colhendo Milagres. Eu quero orar pela sua vida. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te apresento cada telespectadores e ouvinte e toda a liderança desse programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te apresento também a vida de Mônica. Eu peço ao Senhor, visita cada um. Quebramos toda a fortaleza espiritual, ao contrário, que impede o crescimento dessas pessoas. Abençoa, Pai, o ministério da irmã Mônica e toda a sua família, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que através da vida dela, muitas vidas sejam impactadas e transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, Pai, em nome do Senhor, cada um, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Obrigado por tudo. Abençoo todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa. Aproveitando, compartilhe, irmãos, e se inscreve no canal.